Olá pessoal, bem-vindos ao Engenharia Acadêmica. Para quem não conhece a página, a Engenharia Acadêmica foi criada pelos mesmos criadores do canal do Engenheiro.com, mas ela é voltada mais para o público acadêmico, para auxiliar você durante a sua graduação. Há 2 semanas atrás eu lancei esse quadro aqui de resolução de exercício, como o próprio nome diz, toda semana eu estou resolvendo aqui um exercício de alguma matéria que esteja incluída no curso, na grade do curso de Engenharia Civil, ok? Para auxiliar vocês então aí durante a graduação de vocês, durante a faculdade de vocês. Na aula retrasada eu falei sobre mecânica dos solos 1, na aula passada sobre sistemas elétricos prediais e hoje nós vamos iniciar um novo tema. Meu nome é Lorena, para quem não me conhece, e para quem tem a sugestão de temas, vocês podem estar mandando aqui um e-mail para lorena.urgeda@canaldoengenheiro.com ou deixando nos comentários aqui a sugestão de tema de vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre fundação, que é uma matéria que muitos alunos têm dificuldade durante a faculdade, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante essa aula de hoje. Então, vou ler o exercício com vocês aqui. Dada a sondagem na folha a seguir, calcule o número de estacas necessárias para resistir, método empírico baseado no SPT, a um pilar com carga de 5.000 kN. Usar estacas hélice contínua com comprimento total de 13 metros, descontando 1 metro do bloco, restam 12 metros e diâmetro de 50 centímetros. Então, este é o meu laudo de sondagem. E para vocês entenderem melhor como resolver esse exercício, eu vou passar primeiro uma breve contextualização sobre dimensionamento de capacidade de carga da estaca. Ok? Então vamos lá. Segundo a NBR 6122, a capacidade de carga de uma fundação profunda, estaca ou tubulão isolado é definida como a força aplicada sobre o elemento de fundação que provoca apenas recalques que a construção pode suportar sem inconvenientes, oferecendo simultaneamente segurança satisfatória contra a ruptura do solo ou do elemento de fundação. Segundo Alonso, o cálculo da capacidade de carga de uma estaca pode ser feito de 2 formas distintas: realização de provas de carga ou métodos semi-empíricos, dentre os quais se destacam o método de Alquiveloso e o método de Decor-Quaresma, que é o método que nós vamos utilizar aqui hoje para resolver este exercício. O método de Decor-Quaresma consiste em um método para estimativa da capacidade de carga que foi desenvolvido exclusivamente a partir de ensaios SPT. Lembra lá no exercício que ele fala método empírico baseado no SPT. Então, o exercício já deixou implícito que você deve utilizar o método de Decor-Quaresma para a resolução desse exercício, ok? Esse método foi originalmente desenvolvido para estacas pré-moldadas de concreto, tendo sido estendido posteriormente para outros tipos de estacas, como as estacas escavadas em geral, hélice contínua e injetadas. Esse método foi estendido graças à inserção de 2 coeficientes, o coeficiente alfa e o coeficiente beta, ok? Que eu vou mostrar mais adiante. Então, vamos entrar aqui no método empírico de Decor-Quaresma. O Decor-Quaresma disseram que PR é igual a PL mais PP. O PR é a carga de ruptura ou capacidade de carga de uma fundação em estaca. O PL vai ser a parcela de carga de ruptura devido ao atrito lateral solo-estaca desenvolvido ao longo do fluxo da estaca. Então, guarda aí, PL está relacionado com atrito lateral. O PP é a parcela da carga de ruptura resistida pela ponta da estaca. Então, PP está relacionado com a capacidade de carga de ponta, ok? Agora, como calcular o PL e o PP? O PL vai ser AL vezes RL, onde o AL é a área lateral da estaca e o RL é o atrito lateral desenvolvido no contato fuste solo. Tem uma fórmula também para cálculo do RL, ok? O PP vai ser AP, que é a área de ponta da estaca, vezes o RP, que é a resistência de ponta, que também possui uma fórmula própria para cálculo. Como eu havia falado, para as estacas escavadas em 96 foram introduzidos os fatores alfa e beta, certo? Esse alfa e esse beta são definidos a partir de tabelas. Nessas tabelas nós temos aqui, por exemplo, o coeficiente alfa, ele é determinado a partir de uma associação desse coeficiente com o tipo de estaca e o tipo de solo. Então, por exemplo, hélice contínua. Para a estaca do tipo hélice contínua em solo argiloso, o valor do alfa é 0,3 e assim por diante. A mesma coisa para o coeficiente beta. Nós temos aqui uma tabela que relaciona o coeficiente beta em função do tipo de estaca e do tipo de solo. Então, hélice contínua para solos argilosos, nós temos aqui que o valor de beta é 1. Agora, como calcular o RP e o RL, que foram dados aqui, anteriormente para o cálculo de PL e PP? O RP vai ser alfa vezes K vezes NP. O alfa é aquele coeficiente que eu apresentei anteriormente. O K é um outro coeficiente que relaciona a resistência de ponta com o valor de NP. Ele é dado na tabela 4.12, que é a tabela que eu vou mostrar a seguir.
E o NP é a média dos valores de NSPT na ponta da estaca, imediatamente acima e imediatamente abaixo. Vocês vão entender melhor como calcular esse NP por meio do exercício, ok? O RL por sua vez, é beta vezes 10, que multiplica NM sobre 3 mais 1, certo? Antes de eu falar aqui o que significa o NM, só mostrar para vocês aqui a tabela de K, da variável K. A variável K, ela vai ser diferente de acordo com o tipo de solo. Então, ela varia de acordo com o tipo de solo. Então, por exemplo, para solos argilosos, o K é 120 kN por metro quadrado. Agora, o que é esse NM aqui, certo? Que eu vou chamar aqui também de N barra. É o valor médio do NSPT ao longo do fuste. A expressão independe do tipo de solo. É importante lembrar aqui que para o cálculo desse N... para o cálculo desse N, nós temos que desconsiderar o último valor, o valor que está na ponta da estaca, ok? Além disso, os valores maiores que 50 devem ser considerados iguais a 50. Então, ele tem um limite. Os valores que eu considero de NSPT, eles têm que ser menor ou igual que 50. E eles também não podem ser menores do que 3, ok? Então, é isso. Continuando, então. Aqui eu só quero mostrar para vocês a questão da definição da carga admissível. Aqui, eles, como é uma outra bibliografia, eles chamam o que nós estávamos chamando de PL e PP, eles chamam de Q. QP e QL, ok? Mas é a mesma coisa. Então, aqui, a carga admissível de uma estaca cravada é determinada aplicando-se um coeficiente de segurança global igual a 2, a soma das cargas de ponta e lateral. Então, uma das formas de calcular a carga admissível é fazendo o somatório das duas parcelas de capacidade de carga, certo? Então, do PL e do PP, e dividir esse valor por um fator de segurança igual a 2. Uma segunda forma de estar calculando, então, essa carga admissível é utilizar aqui um coeficiente de segurança global. Esse coeficiente de segurança global, eu tenho aqui a forma explicando aqui como que ele foi encontrado, mas não me vem ao caso. O importante é saber que para resistência lateral, o fator de segurança é 1,3 e para resistência de ponta, o fator de segurança é 4. Então, nós vamos ter uma situação como essa. O P de projeto, certo? O P admissível vai ser menor ou igual que um desses dois. Certo? Então, assim, o P de projeto vai ser um desses dois P's admissíveis aqui, ok? Então, eu vou pegar qual? O menor valor, porque ele é menor ou igual que P admissível igual a PL sobre 1,3 mais PP sobre 4, ou P admissível igual a soma de PL com PP dividido por 2. Então, vamos aqui agora resolver o exercício. Eu vou reler com vocês o enunciado. Dada a sondagem na folha a seguir, calcula o número de estacas necessárias para resistir, método empírico baseado no SPT, ou seja, ele está falando que nós temos que utilizar o método de Decor-Quaresma, a um pilar com carga de 5.000 kN. Então, essa é a carga que a minha fundação deve suportar. E ele pede o número de estacas. Usar estacas hélice contínua, então ele já determinou o tipo de estaca, com um comprimento total de 13 metros, sendo que o primeiro metro corresponde a um bloco, então nós temos apenas 12 metros de fuste. E o diâmetro dessa estaca é 50 centímetros. Esse é meu laudo de sondagem. Vamos fazer uma breve análise aqui desse laudo. Eu não vou entrar aqui no mérito do ensaio do SPT, porque seria uma outra aula, né? Essa aula se tornaria muito mais longa do que já está. Mas só para vocês entenderem, o laudo de sondagem, eu tenho aqui o nível da água, certo? Eu tenho aqui um gráfico demonstrando a variação de resistência no solo. Aqui os tipos de solo encontrado para cada perfuração, certo? Então, aqui a classificação do material. E o que me importa aqui é essa soma aqui, ó, da segunda com a terceira penetração, certo? O número de golpes da segunda e da terceira penetração. Então, essa é a coluna que eu vou trabalhar, ok? Aqui nós temos as amostras e as profundidades. Aqui no primeiro método nós temos um bloco e a estaca ela vai até aqui, ó, até 13 metros, ok? Então, vamos lá. Para cálculo do PR, eu preciso fazer PL mais PP. PR é a carga de ruptura, como nós havíamos visto. PL é a parcela de carga de ruptura devido ao atrito lateral do solo estaca. E o PP é a parcela de carga da ruptura resistida pela ponta da estaca. Então, primeiramente, cálculo de PL. PL vai ser AL vezes RL. O RL é o meu atrito lateral dado por essa fórmula. Beta vezes NM sobre 3 mais 1, que multiplica 10. O beta aqui, no caso, ele é igual a 1. Por quê? Porque eu estou lidando com um tipo de estaca hélice contínua. Então, eu vou voltar lá na tabela para vocês verem. Coeficiente beta. Eu tenho aqui solo estaca hélice contínua. Vocês podem ver que independente do valor, independente do tipo de solo, o valor
do beta para hélice contínua é sempre 1. Então, aqui, por exemplo, caso você tenha uma diferença desses valores e você não tenha uma uniformidade no tipo de solo, você tem que fazer uma média ponderada para, então, estar determinando esse valor de beta, ok? Mas nesse caso aqui, o nosso beta é igual a 1, porque estamos falando de hélice contínua. Como que calcula o NM? O NM, como eu falei, é a média aritmética dos valores do NSPT ao longo do footing da estaca. Lembrando que eu desconsidero o meu último valor, o valor de 36, e somo os demais. Né? Então, a estaca termina aqui, eu vou desconsiderar o 36, vou somar 45, 50, 39, 26, 12, 23, 9... 15, não, 16, 10, 22, 16 e vou dividir por 11, ok? Então, meu NM é 24,36. Vocês viram aqui que eu não tive nenhum valor maior do que 50. Caso eu tivesse, eu devo adotar 50. E caso eu tenha algum valor menor do que 3, eu devo adotar 3, ok? Então, o meu RL vai ser, né, fazendo aqui essa multiplicação, 91,2 kPa. Quem que é o AL, que é o outro fator aqui da minha fórmula de PL? É a área lateral da estaca, dada por πdl, certo? Então, πdl eu tenho aqui π vezes o diâmetro é 50 centímetros, então 0,50 metros, e o comprimento da minha estaca é 12, não é 13, viu, gente? 13 é contando com o comprimento do bloco, então é 12. Então, eu tenho aqui 18,85. Então, meu PL é 1719,0795. Então, o que eu fiz? Eu peguei o RL e peguei o AL. Então, guarda esse valor, certo? Agora, vamos para o cálculo de PP. PP vai ser AP vezes RP. O RP é a resistência de ponta. Resistência de ponta é dada por essa fórmula. Alfa vezes K vezes NP. O alfa aqui é 0,3. Vamos olhar lá na tabela? Como vocês podem ver, acontece a mesma coisa que aconteceu no beta. Para hélice contínua, o valor, independente do tipo de solo, o valor de alfa é 0,3. Então, 0,3, já vou mostrar aqui também para vocês o valor do K. O valor do K adotado foi de 120 kN por metro quadrado. Por quê? Considerei aqui um solo argiloso. Por que, Lorena, solo argiloso? Como eu estou falando aqui de ponta, né, certo? Eu estou falando de PP, certo? Que é a parcela de carga de ruptura resistida pela ponta da estaca. O solo que eu vou olhar para determinar o valor do K é o solo imediatamente aqui, ó, depois da estaca. Então, eu tenho um solo argila, silto, arenosa, ok? Então, para um solo argiloso, o K é igual a 120 kN por metro quadrado, beleza? Então, o cálculo do NP agora, nós já temos aqui o alfa, temos o K e falta o NP. Lembra o NP? O que eu falei que era o NP? É o valor do NSPT na ponta da estaca, imediatamente antes, imediatamente depois. Então, aqui, ó, a estaca ela termina aqui. Então, o valor do NSPT que eu tenho que olhar é esse aqui, ó, certo? Que está, que é o correspondente ao NSPT da ponta da estaca, 31. Então, eu pego o valor imediatamente acima, 36, e pego o valor imediatamente abaixo, 34. 36? Isso. Então, o NP é 36 mais 34 mais 31 dividido por 3. Então, eu chego aqui no valor de 33,67. Então, o RP vai ser 0,3 vezes 120 vezes 33,67, 1.212,12 kPa. Agora, o AP é a área da ponta da estaca, que nada mais é do que a área de um círculo. Então, é πd ao quadrado sobre 4. O D é 0,5, então π vezes 0,5 ao quadrado sobre 4, 0,1963 metros quadrados. O meu PP, então, vai ser 238 kN. O meu P total, certo? Que é o meu PR, ou PU, que é a carga de ruptura de fato, é PL mais PP, que vai dar 1957. Então, eu peguei 238 aqui, 1719. Somei os dois, 1957 kN, ok? Agora, não é com esse valor que eu vou trabalhar. Eu tenho que calcular o meu P de projeto, né? A partir dos meus P's admissíveis. Então, calculei os dois P's admissíveis aqui, utilizando os respectivos fatores de segurança que nós identificamos nos slides anteriores. E eu vou pegar o menor valor. Então, o menor valor é 978,5, ok? Então, qual que é o número de estacas? Eu vou pegar o valor da carga resistida por cada estaca, certo? Que está aqui 978,5, e esse valor vai ser o denominador dessa divisão aqui, onde eu pego o valor que a minha fundação tem que resistir, que é a carga aplicada pelo pilar, certo? 5.000 kN, e vou dividir pelo meu P de projeto, pela minha resistência aqui, a carga suportada por cada estaca, que é 978,5. Então, eu tenho aqui um valor de 5,1. Então, arredondo para cima, né? Então, eu vou ter um total de 6 estacas, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Continue mandando dicas aí de temas. Eu vou tentar dar uma
uma filtrada melhor nos temas para resolver, por exemplo, durante um mês a gente resolve exercício somente de um tema, no próximo mês a gente resolve de outro, para vocês poderem acompanhar de uma maneira mais didática, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e bons estudos!